teu nome nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Shalom a todos, graça e paz, amém? Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Cadê o Deoclésio? Deoclésio, você pode me dar retorno aqui, por gentileza, meu amigo? Tá sem retorno, tá zerado. Eu acho que é porque o pessoal tava cantando com fone. Aí, agora tá chegando. Só mais um pouquinho. Amém. Mais uma vez, shalom a todos, boa noite, amém? Sejam todos muito bem-vindos, é um privilégio muito grande estarmos aqui na casa do Senhor, para poder saber aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações, amém? Amém, igreja? Amém. Maravilha. Quem está feliz, levante a sua mão. Amém, eu creio que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio nessa noite, que Ele continuará fazendo. Quero ser grato a Deus pela vida dos nossos pastores, pelo pastor Gel, pastor Adai, pastor Felipe, pastor Ismael e toda a sua família. Como os irmãos sabem, foi necessário que eles fizessem uma viagem, mas logo, logo eles estão aqui, amém? Eles foram viver um momento muito precioso numa cidade do interior de São Paulo, numa igreja fantástica em que nós, no ano passado, tivemos o grande privilégio de ir lá conhecer. E sempre, quando ele vai até lá e volta, ele traz várias novas ideias. Eu tenho certeza que nós viveremos também da unção que o Senhor derramar lá sobre a vida dele. Amém? Tem alguém que nos visita nessa noite? Faça assim com a sua mão. Bastante pessoas, até a terceira vez, primeira, segunda, terceira vez. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que vocês não vieram aqui nessa noite por acaso. Amém? O Senhor tem grandes coisas para fazer. Vamos para a palavra do Senhor nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Irei ser bem breve nessa noite, acredito que em 20, 30 minutinhos já estaremos encerrando. É uma palavra muito conhecida, tenho certeza que você conhece também, e o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando nessa noite. O tema dessa ministração é: Ele te faz um vaso novo. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Ele te faz... Não, irmão, diga com mais força: Ele te faz um vaso novo. Eu creio nisso. Jeremias, capítulo de número 18, do versículo 1 ao versículo 6. Vai dizer assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá na onde? Na casa do oleiro, te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Curva a sua cabeça, nós iremos fazer mais uma oração, não desmerecendo a oração que a pastora Dai fez. Pai, nós somos gratos a Ti por essa noite. Nós te pedimos, Espírito Santo, que todo capacete de bronze seja quebrado. Pai, nós te pedimos que todo espírito de distração parta em retirada. Nós nos colocamos nessa noite com os nossos corações disponíveis, com os nossos ouvidos dispostos àquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Pai, que nós possamos ser nessa noite como terra fértil, que nós possamos ser nessa noite, meu Deus, como pessoas que estejam disponíveis e dispostas a viver uma transformação que somente o oleiro pode fazer sobre as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti e nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, e você diz: amém. O profeta Jeremias, ele nasce numa cidade chamada Anatote, que era uma pequena cidade sacerdotal. Era uma cidade que vinha da linhagem de um homem chamado Abiatar. Jeremias, então, ele nasce dentro de um contexto de devoção ao Senhor. Ele nasce dentro de uma família sacerdotal que
passa para ele todos os princípios que ele precisaria saber para servir a Deus de maneira fiel e de maneira sincera. Jeremias, ele é chamado por Deus durante o grande governo de um rei chamado Josias. E esse rei chamado Josias foi um rei muito promissor. Por quê? Porque diferente dos reis que vieram antes dele, Josias é um rei que decide se voltar àquilo que o Senhor sempre quis para a nação. Josias é um rei que ele se dispõe a restaurar o culto ao Senhor. Josias é um rei que se dispõe a destruir os ídolos. E também Josias é um rei que se dispõe a trazer o povo de volta à lei do Senhor. Então é justamente nesse contexto que o profeta Jeremias é chamado. Porém, a Bíblia nos conta e a história nos confirma, dizendo que o povo, mesmo com esse rei que traz essa mentalidade de que o povo precisava se voltar ao Senhor, o povo decide continuar no caminho da idolatria e no caminho que não era aquele caminho que o Senhor tinha preparado para eles. Quantos me entendem? Levanta a mão. Então Jeremias, um moço ainda, muito jovem, talvez de certa forma até sem segurança em si mesmo, ele olha para Deus quando ele é chamado e diz assim: Deus, eu não posso fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Por quê? Porque eu ainda sou apenas uma criança. Era como se Jeremias estivesse olhando dizendo assim: Deus, eu não tenho capacidade para fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. É como se Jeremias estivesse olhando para Deus e dizendo assim: Deus, talvez o Senhor tenha se enganado. Talvez existam várias outras pessoas que têm mais capacidade do que eu, que têm mais discernimento do que eu. Mas Deus olha para ele e diz uma das frases que eu acho mais poderosas da Bíblia. Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, antes que você saísse da madre da mulher que te gerou, eu já tinha te separado e já tinha te entregado às nações. Eu não sei se alguém precisa ouvir aqui algo nessa noite, mas o Senhor manda eu dizer para você: você é alguém que Deus escolheu antes mesmo que você nascesse. Quem sabe você é uma pessoa que carrega consigo traumas dizendo: eu fui uma tentativa de aborto. Os meus pais já olharam para mim e disseram: você não foi um plano que eu planejei, você não foi alguém que eu sonhei em ter. Mas Deus nessa noite olha para você e diz: você não é obra do acaso, você não é obra do destino, eu, o Senhor, te escolhi, te capacitei. Quantos creem nessa palavra? Deus então olha para Jeremias, e isso está lá no capítulo 1, versículo de número 5. Antes que te formasse no ventre, eu já te conheci e já tinha te entregado às nações por profeta. No decorrer do livro, Deus deixa claro que o ministério do profeta Jeremias seria um ministério de confronto e de restauração. Diga: confronto e restauração. Primeiro confronto e depois restauração. O povo, como nós estamos aqui dizendo, estava voltado para a idolatria, e eles tinham uma certeza dentro do coração deles. Qual era essa certeza? De que eles não seriam derrotados por conta do templo. Eles estavam colocando toda a confiança deles no templo que os homens haviam construído. Eles olhavam para o templo e aquele templo simbolizava para eles segurança. Eles olhavam e diziam assim: nós podemos continuar nessa vida torta que nós estamos levando. Nós podemos continuar tendo a nossa adoração dividida entre vários deuses. Por quê? Porque o templo é uma segurança para nós. Porém, Jeremias se levanta e confronta duramente, dizendo: não confie naquilo que as mãos dos homens podem fazer. Confie naquilo que Deus deixou para que nós possamos fazer. Quando Jeremias ele diz essa verdade, quando Jeremias ele confronta o povo, os líderes das religiões da época, os sacerdotes que já haviam sido corrompidos, eles se levantam e começam a perseguir Jeremias e toda a sua família. Jeremias então ele se vê sozinho. Jeremias se vê num limbo onde a própria Bíblia diz que até os seus familiares já não estavam mais ao lado dele. Olha que situação difícil. Olha como que ser profeta não é fácil, não é de hoje, é desde sempre.
Talvez você esteja olhando dizendo assim, como é difícil esse ministério que eu exerço. E de fato é. Mas se tem algo que conforta o seu coração é difícil para todo mundo, irmão. Por mais que o meu amigo Tiago Sorrilha esses dias tenha feito uma piada sobre mim. Você, Tiago. Você. Mas é difícil para todo mundo, irmão. Não é fácil. E o profeta Jeremias, ele entende isso. Então, todo o decorrer do livro de Jeremias se passa onde ele é duramente confrontado pelos falsos profetas, duramente perseguido pelos sacerdotes que já haviam se corrompido. Jeremias, ele passa 40 anos ministrando, dizendo a mesma mensagem: vocês estão distantes do Senhor e é preciso que vocês se arrependam. E há algo que conforta o meu coração, porque a profecia de Jeremias era a mesma, mas a mensagem de restauração é uma mensagem atual até os dias de hoje. Por mais que nós não mereçamos, por mais que nós muitas vezes estejamos distantes do caminho do Senhor, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que renova. Eu vou falar isso aqui novamente, Ele é o Deus que não desiste daqueles que decidem se arrepender. Então nós chegamos ao capítulo de número 18. No capítulo de número 18, esse texto que nós lemos, o versículo 2, vai começar dizendo: levanta-te. Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, levanta-te. Olha para quem está do seu lado e diga assim: levanta-te. E aqui nós podemos tirar várias coisas muito preciosas desse levanta-te. Antes de Deus estar aqui mostrando um novo mistério para Jeremias, antes que Deus mostre o processo, antes que Deus mostre uma nova mensagem, primeiro, Deus arruma a postura do profeta. Jeremias provavelmente estava deitado, estava tranquilo. Deus olha, diz assim: Jeremias, levanta-se. Deus decide ajustar a postura do profeta. Irmão, Deus não fala de qualquer jeito para quem está de qualquer jeito. Deus é um Deus que preza por processos e por uma postura que seja coerente. Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, você precisa se levantar. Você precisa tomar uma postura. Lembra do livro de Jó, da passagem de Jó? Jó estava passando por vários momentos difíceis. Jó estava passando por um momento de luto, de dificuldade. Então ele começa a questionar ao Senhor. E quem nunca questionou o Senhor por um momento difícil que nós já passamos? Jó começa a questionar o Senhor e ele diz assim: cadê o Senhor? Por que o Senhor tem permitido eu passar por tudo isso? E Deus a todo momento está em silêncio. Até o momento em que Deus decide falar. Deus decide responder a Jó a todas as suas indagações. Mas Deus, antes de falar com Jó, ele diz assim: Jó, primeiro, cinja os teus cintos como homem. É como se Deus estivesse falando para Jó: Jó, primeiro de tudo, arrume a sua postura. Aperte o seu cinto, já que você quer ouvir que eu diga, então você precisa tomar uma postura. A palavra do Senhor para nós nessa noite talvez seja pesada, e de fato é. Deus está dizendo assim: se você quer ouvir a minha voz, primeiro, tome uma postura, tome uma atitude. Se você quer renovação, primeiro você precisa se posicionar. Se você quer viver uma transformação na sua casa, na sua vida, na sua família, primeiro, você precisa tomar uma postura. Quantos entendem isso? Levantar não é apenas um movimento físico. É um chamado à disposição, é um chamado à atenção, é um chamado à responsabilidade espiritual. Deus estava dizendo: Jeremias, se você quer de fato viver uma nova experiência, primeiro você precisa se ajustar, primeiro você precisa se consertar. E por que Deus diz isso para Jeremias? Porque Deus queria primeiro alinhar o profeta para depois alinhar a geração, para depois alinhar toda aquela nação. Sabia que Deus, Ele quer fazer grandes coisas na sua casa. Deus quer fazer e Ele é poderoso para fazer. Quantos creem nisso? Mas para isso nós precisamos tomar uma atitude. Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, eu quero falar com o povo, eu quero fazer com que o povo tome postura, mas antes você precisa tomar
Você quer ser usado por Deus? Então primeiro você saiba, você precisa estar de maneira coerente com o seu chamado. Muita gente quer ser canal, quer ser um grande instrumento de Deus, isso é bênção. Mas primeiro nós precisamos nos consertar. Deus continua dizendo para Jeremias: Jeremias, já que você agora se levantou, agora é momento de descer. Jeremias, você já tomou postura? Imagina Jeremias falando assim: já, Senhor. Aí Deus olha e diz assim: então agora é momento de descer. Existem experiências com Deus que para que nós possamos vivê-la de maneira integral, nós precisamos descer. E o ser humano, via de regra, ele sempre tem na sua mente que ele precisa passar pelos altos da vida, sim ou não? Quantos aqui desejam ter uma casa melhor? Levante a sua mão. Não, irmão, se você não quer ter uma casa melhor, vigia. Quantos aqui querem ter uma casa melhor? Levante a sua mão. Quantos querem ter um carro melhor, uma moto melhor? A nossa mente, ela é doutrinada a sempre buscarmos os altos da vida. Mas existem momentos, existem experiências em que Deus nos convida a descer. Deus convida Jeremias a um novo ambiente. Diga novo ambiente. Só que descer não é fácil, irmão. Descer, nós nos dispormos daquilo que muitas vezes nós damos muito valor. Nós nos dispormos daquilo que para nós vale muito, não é fácil. Mas quando nós entendemos que nós precisamos descer para viver uma nova experiência com Deus, tudo começa a fazer sentido, sim ou não? E esse verbo descer, ele também me traz a ideia de oração. Nós estamos no ano de 2026 e o rema da nossa igreja é se movendo através da oração. O ano da oração. E quando nós oramos, essencialmente nós precisamos descer. Nós precisamos descer da nossa autossuficiência para um lugar de dependência com Deus. Nós precisamos descer daquilo que nós achamos que somos os bons, daquilo que nós temos confiança em nós, e nos colocarmos em um lugar de dependência total a Deus. Ninguém ora de verdade sem descer primeiro. Esse ano Deus está nos convidando a descer. Esse ano Deus está nos convidando a viver da dependência dEle. Esse ano Deus está nos convidando a novos ambientes. Por quê? Porque através da oração Ele se revela a nós. Através da oração, através da entrega, através da disposição dos nossos corações, Deus se entrega, Deus se revela e Deus mostra novas coisas para mim e para você. Você crê nisso? Quando nós oramos, quando nós nos dedicamos, quando nós descemos aos pés do Senhor, nós vivemos novas experiências com Ele. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente se acomoda com as experiências espirituais que nós já temos. Muitas vezes eu estou ministrando aqui para alguém que tem 10, 20, 30, 50 anos de cristão. E aí você olha para si mesmo e diz assim: eu já vivi muita coisa. Irmão, nós vamos ter um encontro com Deus daqui 2 semanas. Olha que coisa poderosa. Mas tem pessoas que se limitam a viver essa experiência, por quê? Com essa mentalidade. Eu já encontrei com Deus há muito tempo. Eu já vivi um encontro com Deus há muito tempo. Eu não preciso passar por isso. Olha que mentalidade religiosa. Muitas vezes Deus quer se revelar para nós, mas para isso nós precisamos estarmos dispostos a viver uma nova experiência. Nesse ano de 2026, Deus olha para o ministério Jerusalém e diz assim: Jerusalém, eu quero me revelar a vocês de maneira diferente. Jerusalém, nesse ano de 2026, eu quero levar vocês a uma nova experiência, a um novo ambiente, a um novo lugar. Mas para isso, primeiro nós precisamos descer do nosso orgulho, descer daquilo que nós pensamos que nós sabemos, descer daquilo que nós pensamos que nós já somos bons o suficientes para nos entregar ao Senhor. Quantos entendem essa palavra? Levante as suas mãos. Não, levante as suas mãos e comece a dizer: Deus, eu quero mais. Deus, eu preciso de mais. Deus, eu reconheço que eu preciso descer. Deus, eu reconheço que sem Ti eu não posso. Sabe uma coisa que é uma grande verdade, que muitas vezes por nós isso passa batido? Deus é uma fonte inesgotável. No livro do profeta Ezequiel, se não me falha a memória, no capítulo 37,
o Espírito Santo, o próprio Deus se revela ao profeta e diz assim: olha, existem águas, pode vir. O profeta olha e diz: Senhor, existem águas que dão nos tornozelos. Aí o profeta continua indo mais fundo e diz assim: Senhor, aqui existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, e existem águas em que eu não consigo mais ficar de pé. No ano de 2026, Deus quer nos fazer a ir a um lugar onde nós não somos mais dependentes de nós, onde nós dependemos completamente do Senhor. Quando nós descemos ao lugar da oração, nós estamos criando intimidade. Quantos aqui são casados? Levante a sua mão. Olha que tanta gente feliz, irmão. Irmão, o casado, olha o glória a Deus do pastor Gel. Isso porque a pastora Dai não beliscou o senhor, que eu ouvi daqui. Eu ouvi daqui. Irmão, quem é casado é feliz, sim ou não? Irmão, fala que você é feliz. Misericórdia. E no casamento, conforme nós vamos criando intimidade, a outra pessoa vai se revelando a nós, sim ou não? No nosso relacionamento com Deus, isso também é uma verdade. Quanto nós mais criamos intimidade com Deus, mais Ele se revela a nós. Deus, Ele não quer apenas fazer aquilo que você acha que você já sabe. Ele quer se revelar de uma maneira diferente. E a oração é o lugar onde Ele nos coloca a viver esse diferente. Quantos entendem isso? Não é um ano de apenas pedir coisas. E eu tenho certeza que quando nós entramos nesse ano com o lema, o ano da oração, existiram pessoas que pensaram assim: maravilha, se é o ano da oração, é o ano de pedir, hein, Jean? Se é o ano da oração, é o ano que eu vou pedir. Porque oração é pedir. Oração é eu dobrar o joelho, ou então de noite cansado eu olhar e falar assim: Deus, tu sabe. Virar para o lado da cama e já dormir. Mas esse ano Deus não quer que nós apenas pidamos a Ele, não. Deus quer criar intimidade. Deus quer fazer com que nós conheçamos o coração dEle. Você crê nisso? Deus continua dizendo a Jeremias: Jeremias, desça, mas não desça para qualquer lugar. Desça à casa do oleiro. E a casa do oleiro não era um lugar chique. A casa do oleiro não era um lugar glamuroso, um lugar igual o Coco Bambu, igual o Madeiro, igual... Fala o nome de algum bom restaurante aí, irmão. Maceria? Você vai levar eu lá, Tiago, depois dessa ministração? Tiago, eu estou sentindo. Estou brincando. A casa do oleiro não era um lugar chique, não era um lugar glamuroso. A casa do oleiro era um lugar simples, diga simples. A casa do oleiro era um lugar cheio de barro, cheio de esforço, cheio de repetição. E na cultura judaica fazia todo sentido essa comparação, essa metáfora que Deus estava fazendo. Por quê? Porque o vaso que era de barro era algo que fazia parte do cotidiano do judeu. O judeu, ele usava o vaso de barro para armazenar os alimentos. Ele usava o vaso de barro para fazer os cultos ao Senhor, para guardar várias coisas, até mesmo para o culto a Deus. Então, todo israelita, do mais simples ao mais rico, do mais poderoso financeiramente ao menos dinheiro no bolso possível, todos eles sabiam e entendiam a importância que um vaso tinha. Deus estava fazendo algo que era o quê? Que era mostrar para todo mundo, para todas aquelas pessoas que sabiam e que conheciam o processo de formação do barro. O processo que o barro precisava sofrer para se tornar um vaso de fato. Todos sabiam que aquele oleiro tinha uma autoridade sobre o vaso. O vaso, ele não poderia dizer para o oleiro assim: eu não concordo com a forma que você está me formando. Eu não concordo com aquilo que você está fazendo para mim. Eu quero ser um vaso de honra. Não. O barro é barro. E o oleiro só é o oleiro porque ele sabe moldar o barro da maneira que ele acha conveniente, da maneira que ele acha que deve ser formado. O barro, ele não questiona o formato, ele não questiona a função, ele não questiona se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é para honra ou não. O vaso também traz a ideia de fragilidade, diga fragilidade.
O vaso de barro, via de regra, é um vaso que se quebra com facilidade, sim ou não? Deus estava dizendo para o povo: percebam o quanto vocês são frágeis. Deus estava dizendo para o povo: percebam que se vocês saírem das minhas mãos, percebam que vocês só têm valor depois do processo que eu faço no barro, que são vocês. Percebam que vocês longe da minha mão são apenas barro. O que dá valor ao barro é o processo de formação que é a mão do oleiro. É o processo de formação que passa pelas mãos daquele que pode formar. Deus então continua dizendo para Jeremias: Jeremias, na casa do oleiro, eu te farei ouvir as minhas palavras. Mas o detalhe que eu acho muito interessante aqui é que antes de Jeremias descer até a casa do oleiro, Deus já estava falando, sim ou não? Eu vou perguntar de novo, irmão, só uma pessoa respondeu. Antes de Jeremias descer até a casa do oleiro, Deus já estava falando, sim ou não? Mas Deus estava dizendo assim: Jeremias, é necessário que você desça à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Irmão, existem ambientes propícios para Deus se revelar de maneira diferente para você. Existem ambientes onde Deus se revela a você de maneira integral, de maneira diferente. Talvez eu esteja ministrando para alguém que esteja passando por um momento de dificuldade. Deus está dizendo: é nesse ambiente que eu vou me revelar a você de maneira diferente. Talvez eu esteja ministrando para alguém que esteja passando por um momento de dificuldade financeira. É nesse momento que eu vou me revelar a você como Jeová Jireh. Talvez eu esteja ministrando para alguém, eu sinto a presença do Senhor aqui, que esteja passando por uma crise no seu casamento, que esteja passando por um diagnóstico médico contrário. Deus está te dizendo: é nessa situação que eu me revelo a você, é nessa situação que eu mostro o poder que eu tenho, é nessa situação que eu mostro que eu sou poderoso. Que eu sou poderoso para fazer na sua vida. Que eu sou poderoso para transformar você. Tem momentos em que Deus não vai repetir a mensagem. Tem momentos que Deus vai te fazer mudar de ambiente. Existem revelações que só fazem sentido quando nós mudamos de lugar. Deus não estava mudando o conteúdo da mensagem. Perceba, a mensagem é praticamente a mesma. O que Deus estava mudando era o ambiente. E eu gostaria que você dobrasse a sua atenção nesse momento. Talvez o ambiente que o profeta Jeremias estava era um ambiente que para ele já era comum. Era um ambiente em que ele já estava habituado a ouvir a voz do Senhor. Ou pior, era um ambiente em que ele já não fazia tanta questão. Você já se sentiu assim? Em um ambiente, em um lugar onde parece que Deus está falando com todo mundo, menos com você. Parece que Deus responde a oração de todo mundo, menos a sua. Parece que Deus se esqueceu de você. Deus está dizendo para você: eu estou te mudando de ambiente nessa noite. Eu estou te mudando de ambiente, eu estou me revelando a você de uma maneira que você ainda não me conhece. Quantos creem nessa verdade? Deus está nos levando a novos ambientes nessa noite. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus está te levando a um novo ambiente. É um ambiente onde Ele fala diferente, um ambiente onde Ele trabalha diferente, um ambiente onde Ele molda diferente. Existem ambientes que limitam a nossa compreensão. Nesse momento então, Deus se revela e faz com que nós possamos ter essa percepção. Nós precisamos muitas vezes mudar de ambiente. É mudar aquela velha oração que você sempre faz. É mudar, é fazer um jejum novo. Quanto tempo tem que você não faz um jejum? Quanto tempo tem que você não levanta uma campanha dentro da sua casa? É justamente em momentos de crise que Deus se revela dizendo: mude de ambiente que eu me revelo e respondo você. Então, quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele começa a observar o vaso sendo moldado pelas mãos do oleiro. Jeremias percebe que o oleiro pega um barro sem forma, um barro feito de água e de terra, e então o oleiro começa a moldar. O oleiro começa a moldar, e então Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias,
assim como esse barro nas mãos do oleiro. Eu sou o oleiro, e você, casa de Israel, é o barro. Irmão, olha a profundidade dessa palavra. Olha a profundidade dessa revelação que Deus faz com Jeremias. Deus está dizendo para Jeremias: eu sou aquele que tem o controle do barro nas minhas mãos. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, eu sou o Deus que formei o barro. Eu sou o Deus que sustentei o barro. Eu sou o Deus que dei molde ao barro. Mas mesmo assim vocês se afastaram de mim. Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, cada livramento, cada provisão, cada agir que eu fiz com vocês, não foi mérito do vaso, foi mérito de mim que sou o olheiro. Cada vez que você venceu na sua vida, cada vez que você foi promovido na sua vida profissional, que você conquistou algo muito importante, eu tenho algo para dizer para você, não foi apenas mérito seu, do seu intelectual, não, foi mérito das mãos do oleiro que está sobre você. Mas mesmo assim, o povo decide viver pelo caminho da ingratidão. Diga ingratidão. O povo decide se afastar do Senhor. O povo decide se voltar contra aquilo que Deus havia ensinado. O povo decide viver na idolatria. E sendo sincero, irmão, Deus teria todo o direito de chegar para Jeremias e dizer assim: está vendo, Jeremias? Já que agora eu me revelei para você dizendo isso, avise o povo que eu vou destruir. Jeremias, já que você agora tem a concepção daquilo que eu quero te passar, já agora, Jeremias, que você entende que o povo se afastou de mim por vontade própria, mesmo eu sendo o oleiro, moldando, dando forma e dando clareza ao propósito do barro, diga a eles que a partir desse momento todos eles serão destruídos. Diga a eles que a partir desse momento eu estou quebrando, eu estou descartando. Diga a eles que por eles terem se afastado de mim, terem se entregues, eu não quero mais compromisso com eles. Mas Jeremias capítulo 18 mostra que é justamente nesse contexto que Deus prefere refazer. Deus prefere refazer o vaso quebrado. Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, vocês são o vaso, e eu, o Senhor, sou o oleiro. Mas saiba, Jeremias, que se vocês decidirem viver uma nova aliança, se vocês decidirem viver um novo compromisso, eu, o Senhor, sou poderoso para refazer. Eu, o Senhor, sou poderoso para transformar. Eu, o Senhor, sou poderoso para fazer, dar um novo sentido, dar uma nova vida a esse vaso que está quebrado. Deus olha para o profeta e diz assim: se houver arrependimento, eu refaço. A palavra que o Senhor manda eu ministrar para o seu coração nessa noite é: se houver arrependimento, se houver arrependimento, se houver arrependimento, o Senhor é poderoso para refazer. O Senhor é poderoso para transformar o vaso em um vaso novo. E eu tenho algo para dizer para você nessa noite. Essa noite é uma noite de arrependimento. Essa noite é uma noite de quebrantamento. Essa noite é noite de nós abrirmos os nossos corações. É noite de reconhecermos os caminhos que temos andado e dizer: Deus, eu me arrependo e eu preciso de Ti. Quantos creem nessa verdade? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e comece a adorar o Senhor. E comece a se quebrar ao Senhor. E comece a abrir o seu coração. O oleiro está aqui nessa noite. Nós servimos a um Deus que é misericordioso. E onde existe misericórdia, onde existe arrependimento da nossa parte, existe novidade. E o nosso Deus é um Deus de novidade. Arrependimento não é você apenas olhar para si mesmo e pensar assim: é verdade, eu estou errando e não quero mais. Não. Arrependimento é mudança de rota. Arrependimento é você decidir mudar de direção. É você de fato se entregar ao Senhor de maneira como se você nunca tivesse se entregue antes. Arrependimento é você olhar para si mesmo e reconhecer
que sem o oleiro nós nada somos, nós somos apenas barro. Em nós não há valor nenhum, a não ser quando o oleiro decide nos moldar. A não ser quando o oleiro decide fazer com que nós tenhamos um novo recomeço. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite deformado, rachado, um vaso que se enxerga como não tendo mais nenhuma serventia. Um vaso que olha para si mesmo e pensa assim: todos me abandonaram, todos sabem que o meu tempo já passou. O meu tempo em que eu ministrava, em que eu cantava, em que eu era crente de verdade, o tempo em que eu era um vaso de honra ao Senhor se passou. Mas eu tenho algo para dizer para você nessa noite: o Deus da segunda chance, o Deus que refaz o vaso quebrado, o Deus de misericórdia está nesse lugar. Talvez você olhe para si mesmo e diz assim: mas eu estou pecando, eu sou alguém que já caí. A Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou a misericórdia, superabundou o amor de Deus. A graça tem esse poder. Enquanto o vaso ainda está nas mãos do oleiro, existe a possibilidade do recomeço, existe a possibilidade de fazer novamente. O Deus que se revela em Jeremias capítulo 18 é o mesmo que se revela no livro de Isaías capítulo 64. Ele não é um Deus que se deleita em destruir, não. O Deus que nós servimos é um Deus que é Pai. Se puder projetar por gentileza Isaías capítulo de número 64, versículo de número 8. Ele não é um Deus que se deleita na destruição. Ele é um Deus que é Pai. Assim vai dizer a palavra do Senhor: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Sabe o que esse texto está dizendo? Independente do momento em que você está passando, você não saiu do controle das mãos do oleiro. Independente daquilo que você está passando na sua vida particular, você não saiu do controle das mãos do oleiro. Talvez você olhe para o momento que você está passando e comece a se perguntar: eu não sei por que Deus me levantou, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei o propósito que Deus tem na minha vida. Saiba, esse momento é um momento de processo de transformação do barro. Esse momento é o momento em que Deus está te moldando, em que Deus está te levantando. Talvez exista alguém aqui nessa noite que esteja se perguntando, dizendo ao Senhor: Deus, por quê? O Espírito Santo manda eu entregar uma mensagem para o seu coração dizendo: aquieta-te. Aquieta-te, eu sei o que é melhor para você. Descansa o seu coração. Eu sinto a presença do Senhor aqui nessa noite. Pessoas que chegaram dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta. A resposta do Senhor para você nessa noite é: descanse o seu coração. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o oleiro e você não saiu do controle das minhas mãos. Eu sou o Deus que te moldo, eu sou o Deus que te transformo. Eu sou o Deus que sei o que é melhor para você, o que é melhor para a sua casa, e eu sou poderoso para te transformar em um vaso de excelência, em te transformar em um vaso de honra, em te transformar um vaso de adoração ao Senhor. Quantos creem nessa palavra? Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Nenhuma lágrima sua foi ignorada, nenhum processo que você passou foi ignorado. Saiba de uma coisa: o oleiro te escolheu. Olha para quem está do seu lado e diz assim: sabia que o oleiro te escolheu? Diga com mais força para ele: sabia que o oleiro te escolheu? E é como nós estamos construindo aqui nessa noite. O vaso, sendo barro, é só barro. O que dá forma ao barro é justamente o processo do oleiro. E saiba de uma coisa: para que o oleiro faça o vaso, não é com qualquer tipo de barro. Então eu tenho algo para te dizer: Deus te escolheu para um propósito específico. Deus te escolheu para um propósito que só Ele sabe.
que talvez você olhe para você nessa noite e se pergunte. Deus está olhando e dizendo assim: fique tranquilo, no momento certo eu vou me revelar a você. Nas mãos do oleiro o vaso pode ser renovado e refeito. Você pode até ser frágil, mas saiba de uma coisa: você está nas mãos certas. Você está nas mãos daquele que pode te transformar. E aqui nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Sabe o que eu acho mais lindo nesse texto? É que a Bíblia é muito clara quando diz que o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou. O oleiro poderia quebrar o vaso, sim ou não? O oleiro tinha todo o poder sobre aquele vaso, sim ou não? Autonomia, autoridade, sim. Mas o ato de quebra partiu do vaso. A decisão de se quebrar tem que partir de mim. A decisão de se quebrar tem que partir de você. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que respeita as decisões. O nosso Deus é um Deus que respeita aquilo que nós decidimos. Abra sua Bíblia por gentileza no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Assim vai dizer a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Perceba por gentileza, nós servimos a um Deus que é educado. Nós servimos a um Deus que Ele não força quebras. Nós servimos a um Deus que Ele não força que você decida se quebrar, não. Nós servimos a um Deus, o oleiro que nós servimos é o oleiro que Ele respeita a sua decisão. Se quebrar aqui traz o entendimento de reconhecer a sua falha, de reconhecer as suas limitações, e de reconhecer os caminhos errados que você tem andado e decidir recomeçar. Aqui é o próprio vaso que olha e percebe que ele precisa de uma mudança. No texto nós conseguimos também perceber que o vaso ele não se quebra em qualquer lugar. O vaso ele se quebra nas mãos do oleiro. Sabe qual é um problema nosso muitas das vezes? É que nós nos quebramos para qualquer pessoa. Irmão, existem fragilidades que somente Deus pode ter acesso. Existem fragilidades nossas que muitas vezes a gente revela para qualquer pessoa. E aí geram traumas, e aí geram frustrações, mas a culpa muitas vezes é nossa. Por quê? Porque nós decidimos não nos quebrar nas mãos daquele que pode nos reconstruir. Nós decidimos nos quebrar nas mãos de qualquer pessoa. Mas nesse texto vai dizer que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E o oleiro ele não se surpreende com a nossa fragilidade. O oleiro ele não se surpreende com as suas fraquezas. O oleiro não se surpreende com as suas rachaduras. Não. O oleiro ele sabe exatamente o vaso que possui. E o oleiro está aqui nessa noite. Você crê nisso? Irmão, eu estou sentindo a presença do Senhor porque eu sei. O Espírito Santo falou comigo hoje durante o dia inteiro dizendo: será uma noite de quebrantamento. Será uma noite de reconhecer, será uma noite onde eu vou me revelar a vocês de maneira diferente, será uma noite de transformação. Você crê nisso? Eu não sei quais são as cicatrizes que você carrega, eu não sei quais são os traumas que você carrega, mas o Espírito Santo manda eu dizer para você nessa noite: decida se quebrar nas mãos daquele que tem poder para reconstruir, que tem poder para transformar, que tem poder para te refazer, que tem poder para fazer você recomeçar. Decida se quebrar nas mãos do oleiro. Decida se quebrar nas mãos daquele que tem poder. Decida se quebrar nas mãos daquele que pode te fazer um vaso diferente. Quando nós nos quebramos na mão daquele que tem poder, a nossa vida nunca mais continua a mesma. E algo que eu acho muito interessante é que nós não podemos terceirizar a nossa quebra. Como assim? Muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: eu só vou me quebrar quando fulano se quebrar primeiro.
Eu só vou mudar quando o meu pastor mudar. Eu só vou mudar quando o meu filho mudar comigo. Eu só vou mudar quando o meu marido, quando a minha esposa se mudar primeiro. Eu só vou mudar quando aquela pessoa que me magoou mudar. Essa palavra nos ensina que se nós queremos mudança, nós devemos começar por nós mesmos. É uma palavra de autoconsciência. É uma palavra de autorresponsabilidade, em que o Espírito Santo está dizendo assim: você quer uma mudança? Comece por você primeiro. Não terceirize o seu processo para outras pessoas. Não terceirize esperando por outras pessoas. Ei, não adie o que Deus quer fazer em você hoje. Não adie aquilo que Deus quer transformar na sua vida hoje. Não adie o que Deus quer fazer na sua vida agora, o que Deus quer fazer na sua família, na sua casa agora. Decida se quebrar hoje nas mãos do oleiro. Decida se entregar hoje nas mãos do oleiro. Decida nessa noite levantar as tuas mãos e dizer assim: Deus, comece em mim, comece essa transformação em mim, comece esse renovo na minha casa por mim, na minha família por mim. Será que você tem coragem de fazer isso essa noite? Será que você tem coragem de reconhecer que você precisa mudar? Será que você tem coragem de sair do pedestal do orgulho nessa noite e reconhecer que você precisa mudar primeiro? O vaso se quebra nas mãos do oleiro, e o oleiro não descarta o vaso. O oleiro não joga fora o vaso. O oleiro não decide trocar o vaso. E tudo isso só é possível porque o oleiro tem amor pelo vaso. Irmão, sendo sincero, se fosse eu, se fosse alguém que olhasse de fora para aquele processo, poderia olhar e dizer assim: oleiro, é mais forte, é mais sábio, é mais fácil você pegar esse vaso e jogar fora. É mais fácil você pegar um outro vaso e colocar no lugar. É mais fácil você pegar esses cacos que estão quebrados e jogar no lixo. Mas o oleiro é diferente, porque quem formou aquele barro não foi eu. Quem formou aquele vaso não foi você. Quem formou aquele vaso foi o oleiro. O oleiro olha e diz assim: não, esse vaso ainda tem valor. Esse vaso ainda tem um propósito. Eu vou repetir isso aqui. Esse vaso ainda tem um propósito. Esse vaso ainda tem uma utilidade. Esse vaso ainda tem algo diferente que eu vou usar. Quem olha de fora vê somente o caco, todo quebrado, sem nenhuma utilidade. Mas o oleiro olha e diz assim: existe possibilidade de recomeço. Existe possibilidade de refazer, existe uma possibilidade de recomeçar. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você não foi descartado. Talvez existem pessoas que te olham e te rotulam dizendo assim: eu sei as suas rachaduras, eu sei onde você caiu, eu sei que você é um vaso imperfeito, eu sei que você é um vaso que carrega marcas, que carrega cicatrizes, mas Deus está olhando e dizendo assim: eu também conheço os traumas que você tem, mas apesar das suas rachaduras, apesar daquilo que você tem de erro, apesar daquilo que você tem de quebrado, eu decido te usar. Som, voltou, Tiagão, mas deixa aqui, vai aqui, né? Deixa ligado aí, fazendo um favor. Obrigado, Tiago Sorrilha. Olha o sapato do Tiago Sorrilha. Dê um aplauso ao Senhor pelo sapato do Tiago Sorrilha. Amém. Na Santa Ceia eu vim com um blazer de cor laranja. O Tiago Sorrilha ficou tirando sarro de mim. Eu ia colocar esse blazer laranja hoje, mas eu lembrei, falei não, melhor não. Mas o Kevin me ajudou, né, Kevin? O Kevin olhou e falou assim: esse terno não é laranja, esse terno é um terno terracota. Olha que chique, irmão. Obrigado, Kevin. Irmãos, a palavra do Senhor nessa noite é essa: é tempo de recomeçar. É tempo de você decidir se quebrar.
É tempo de você reconhecer que fora das mãos do oleiro não existe um outro processo a não ser se entregar e dizer: eu preciso de uma mudança. A Bíblia conta a história de uma mulher. O Ministério de Louvor pode subir, por gentileza. A Bíblia conta a história de uma mulher que aos olhos da sociedade ela já não tinha mais valor. A Bíblia conta a história de uma mulher que aos olhos de toda uma população, as pessoas olhavam e diziam assim: esse vaso é um vaso que já não tem mais jeito. Aquela mulher provavelmente já havia até se conformado com aquele relatório. Aquela mulher provavelmente já tinha até assumido dentro de si dizendo: de fato, eu não tenho mais jeito. De fato, eu não tenho mais solução. Mas o que aquela mulher não sabia é que no lugar da condenação dela, é que no lugar da onde ela seria morta por pedras, ela iria se encontrar com o oleiro. Ela iria se encontrar com o Pai da misericórdia. Ela iria se encontrar com alguém que é poderoso para refazer, que é poderoso para transformar. Sua Bíblia está aí, abra por gentileza no Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo de número 8, do versículo 3 ao 11. João, capítulo de número 8, do versículo 3 ao versículo 11. Assim vai dizer a palavra: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus também se pôs de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? A mulher respondeu: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Olhe para cá, dobre a sua atenção. Aquela mulher estava passando por um momento de julgamento. As pessoas olhavam para ela, os fariseus, os senhores da lei, as pessoas que detinham o poder naquela época, olhavam e diziam assim: Deus, Jesus, essa mulher merece ser apedrejada. A lei diz que essa mulher é um vaso que se quebrou e que não tem mais jeito. O que o Senhor tem a dizer? Jesus, com todo o seu amor, Jesus, com toda a sua graça, olha e diz assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam acusando aquela mulher foram embora. Sabe, as pessoas que te acusam, sabe, as pessoas que sempre estão apontando aquilo que você fez de errado, saiba que existe alguém que mesmo apesar das suas falhas, Ele te perdoa, Ele te ama e Ele decide te refazer. Você crê nisso? Para aquela mulher era o momento onde ela seria apedrejada, mas o que ela não sabia é que era um momento de oportunidade para ela. Eu tenho algo para dizer para você: essa noite é uma noite de oportunidade. Não, você não veio aqui por acaso nessa noite. Você não veio aqui nessa noite porque você não tinha nada o que fazer, não. Você veio aqui porque o Senhor separou essa noite para escrever uma nova história para você. Deus separou essa noite para te fazer um vaso de honra novamente. Deus separou essa noite para te transformar, para te refazer, para te fazer um vaso de honra. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu daquilo
daquilo que Ele te entregou, daquilo que Ele te confiou. Ele é o Deus que refaz. Você pode se colocar de pé nessa noite. Existe uma unção de quebrantamento nesse lugar. Existe uma unção de quebrantamento nesse lugar. Talvez você esteja aqui nessa noite e possa dizer: eu sou cristão há muito tempo, eu sirvo há muito tempo, mas eu sinto que eu estou cansado. Eu sinto que o meu momento de ápice já passou e eu acho que não vai voltar mais. Saiba de uma coisa: você está no lugar certo nessa noite. Talvez você é alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você é alguém que hoje está afastado. Talvez você é alguém que há muito tempo não entrava novamente num templo de oração como esse. E você se sente sem forças para recomeçar. Você se sente sem forças para começar uma vida novamente com Deus. Eu tenho algo para dizer para você. Você está no lugar certo nessa noite. Ou talvez você seja um terceiro público, alguém que é de outra religião, é alguém que pela primeira vez está entrando numa igreja evangélica, mas você entende que você precisa mudar. Você é alguém que olha para si mesmo e reconhece que precisa mudar a sua postura, que você precisa ser uma pessoa melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Você é alguém que está nos visitando nessa noite. Eu tenho algo para te dizer. Você está no lugar certo. Geograficamente falando, nós estamos num prédio localizado na Avenida Guaicuru 5057. Mas espiritualmente falando, nós estamos na casa do oleiro. Nós estamos na casa daquele que é poderoso para refazer. Nós estamos na casa daquele que é poderoso para transformar. Nós estamos na casa daquele que decide não jogar fora, que decide não descartar, mas que decide refazer, que decide começar uma nova história, que decide recomeçar, que decide refazer, que decide recomeçar, que decide refazer. Nós estamos na casa do oleiro nessa noite. Fecha os teus olhos, por gentileza.